Entrevista do dia. E na entrevista do dia está aqui nos estúdios da Rádio Difusora FM o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Claudinei Senha. Porque ontem, saiu aí o acordo, vamos dizer assim, para o reajuste salarial da categoria. E foi até uma surpresa, pegou o presidente desprevenido. Foi isso mesmo, Senha? Bom dia. Bom dia, Cabreira, bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Em especial, Cabreira, a minha estada aqui é para dar uma... uma ideia do que aconteceu e passar essa mensagem aos nossos amigos aposentados, que esse é um canal que a gente sabe que eles utilizam muito no seu dia, e eles têm um pouquinho aí de dificuldade na questão da comunicação. Dentro da prefeitura a gente consegue difundir logo a mensagem e passar o que está acontecendo rapidamente, né? Agora, para os nossos amigos aposentados, que é um público que a gente tem uma verdadeira admiração lá no sindicato, e temos uma dívida grande com eles, né? O próprio sindicato, a municipalidade, que já dedicaram o melhor da sua vida aí para os serviços públicos. Então, a minha estadia aqui em especial a esse público. E também, né, aqueles que não tiveram aí a notícia, que eu acredito muito difícil dentro do serviço público. Bom, vamos lá então. Você fez uma pergunta. Pois não. Responda. Então, nós tivemos aí, antes do Natal, fazendo o nosso requerimento lá, que a gente... O tradicional requerimento, de costume, né? É que você pede, mas nem sempre é atendido. Na grande maioria das vezes, né? Não acontece. Então, nós tivemos justificando o porquê do nosso pedido, né? Naquela oportunidade, nós esperávamos aí um número inflacionário maior, né? Que o nosso índice foi oficializado como o INPC do IBGE, né? Que foi colocado em lei municipal. Então, ele que norteia aí os nossos pedidos para as reposições salariais. Então, o que acontece? Nós achávamos que a inflação... Sim, ela foi sido manipulada ali na questão da eleição para presidente, quando você rebaixa ali praticamente artificialmente os preços dos combustíveis, né? Então ela dá aquela nos outros, ela reflete muito nos outros itens aí da cesta básica, e que isso então dá aquela, vamos dizer, artificialmente, né? Mas ela abaixa aí os índices da inflação. Nós tínhamos, acho que em agosto ou setembro, 10, na casa de 2 dígitos, aí certo? Depois despencou, né? Despencou. Então, nós tínhamos aí também que agora em dezembro, por conta aí dos 13º e do consumismo e tudo mais, a inflação ia aí trabalhar na faixa dos 8, 9, 7, no mínimo, né? E nós tivemos uma surpresa em fechar aí em 5,93. Então, o nosso pedido de requerimento, Cabreira, como a gente não tinha o índice, a gente então cita ele, né? Então, a gente citou a inflação mais 4%, sendo bem, assim, prudente, vamos dizer assim, requerendo somente aquilo que era já perdido nos anos anteriores. Que não tinha vindo lá atrás. Isso, para quem não sabe do que a gente está falando, é aquela 173, né, do período de pandemia, que foi colocado aí, que o servidor ficou 2 anos sem reajuste, né? No ano de 2020, a inflação foi apurada em 5,6%, e era para ter sido feita essa reposição em 2021, janeiro de 2021. Então, também os nossos amigos aposentados, que têm a paridade com a prefeitura, eles não tiveram esse reajuste e amargaram esse prejuízo aí no seu salário. Então, nós tivemos aí o ano passado cobrando bastante, virou polêmica, porque a gente envolveu a Câmara de forma bem, né? Você ficou nervoso. Revoltado. Eu estava muito bravo no dia que eu vim aqui. Até pedir perdão no final da entrevista para vocês, porque era um momento meio complicado. Nós estamos vendo não só o servidor público, como nós estamos vendo todo o trabalhador brasileiro
com dificuldades de alimentação. Não é uma coisa de que nós não vamos conseguir trocar o nosso carro, não, Gabriela. É dificuldade realmente de alimentação, de fornecer aí as 3 refeições por dia para a sua família. Então, eu que sou um socialista, né, penso muito, quando eu pego o meu salário, que, né, a gente não é um salário mínimo, é um pouco mais, e eu penso assim, cara, se para mim tá difícil, cara, e o cara que ganha um salário mínimo, como que tá passando essa família? Então esse é um sentimento que todo aquele que tem um pouquinho de senso aí, de empatia com o ser humano, pensa quando ele chega no supermercado. É verdade. Isso é uma coisa bem básica. Ô Claudinei, então você mandou o requerimento. Isso. E ontem você foi convidado para a reunião. Isso. Aí você já calçou bota e chapéu Panamá. Já chegou lá com os 2 pezinhos lá daquele jeito. Perfeito. Então é assim, como a gente sabe que o não é bem mais fácil que o sim, né? Principalmente no serviço público, quando todo administrador ele pensa nas contas públicas. Claro. Né? Ele pensa que se sobrar dinheiro também, ele vai investir em tal, então quer dizer, e a gente tem, eu acho ridículo isso, mas como é usado muito isso, ele tem o servidor como um gasto público em que o povo acha desnecessário. Tá gastando muito com funcionalismo, né? E eles não entendem que todo serviço público é prestado por um servidor público. E esse servidor, ele tem que ser valorizado. Por quê? Porque ele também deverá ser cobrado e deverá prestar um serviço público de qualidade aí à municipalidade, lógico. Né? Então, nós somos pagos pela municipalidade e devemos devolver isso em serviço de qualidade e aquilo que a população merece. Então, nós estivemos fazendo esse balancete aí da inflação e pedimos aquilo que a gente estava no prejuízo de 2020, né? Que seria 3,6%, nós pedimos 4% além do índice inflacionário. Que daria o total de? Depois de apurado, nós vimos que tinha ficado bem humilde, né, o índice, de acordo com o que a gente vê no reflexo no supermercado. 5,93, que é o nosso INPC, mais 9,93. Ficamos um pouco assim, nossa, e aí se ficar nesse índice de 6, cara, a coisa vai ficar terrível, né? Quer dizer, terrível acho que tá, mas vai piorar. Então, como o Cabreira falou, você foi arrepiado, né? Então, como a gente estava vindo de uma negociação ano passado difícil, traumática praticamente, né? Nós também estávamos preparados para um não, né? E aí, cara, igual você falou, cheguei lá com uma perspectiva bem negativa, né? Falei, não, no máximo aí, para não dizer que ele não fez, ele vai fazer igual o ano passado e vai me dar 8%, né? Então, já tinha conversado com o Aiello antes, numa reunião que a gente teve, eu e ele, expliquei o porquê do nosso pedido, fui bem, né? E ele mesmo, como RH, ele tem acompanhado problemas ali que ele mesmo fala para mim, fala, Claudinei, não é só você que se comove, não, eu me comovo também, porque eu vejo situações aqui que o cara vem pedir para vender férias porque ele não tem condição de pagar a conta de água e luz. Então, vem pedir para ajudar, para fazer hora extra, para qualquer coisa que onde ele possa, né, ter um recurso aí maior para poder. Então ele está vivendo da mesma forma que eu, avaliando essa situação, e a gente teve uma conversa bem franca uma semana antes, e na reunião que a gente teve, eu fiquei surpreso porque ela começou diferente, né, Cameron? Ela começou como um comunicado. Você falou, pronto. Falei, meu Deus, esse comunicado... Vai ser diferente. Tô lascado agora. Esse comunicado pode vir... O índice já tinha deixado a gente muito, né, frustrado praticamente, porque a gente vê uma realidade no mercado, né, vê uma realidade no comércio em geral, e
que aí os índices vêm e falam totalmente o contrário. Só que a gente tem que ressaltar também, Gabriel, que os alimentos teve 11% de reajuste. Então, os alimentos foram uma coisa, né, fora... É que o cálculo da inflação ele leva em consideração outros itens e aí forma a cesta e daí tira a média, né? Tira a média. E aí, nisso, o pobre, praticamente, como diria o nosso ex-ministro da Economia, pobre não guarda, né? Pobre não economiza. Pobre gasta tudo. O pobre sobrevive com o que tem, né? Então, praticamente, o que a gente fala lá? A gente trabalha hoje para pagar a compra do mês passado, né? Então, com esse negócio de cartão de crédito, nós estamos aí trabalhando o mês posterior ao que a gente já gastou, né? Então, nós estamos só para pagar a conta desse mês. Bom, e aí veio o comunicado. Aí veio o tal do comunicado. Isso eu nunca tinha visto numa reunião aí. Aí eu vi o Aiello dizendo que já estava emocionado em fazer aquele comunicado antes mesmo de o fazer. Você falou, pronto. Eu falei, olha, deu aquela esperança quando eu vi aquilo, sabe? Mudou ali aquele... E eles me comunicaram que tinham feito contas e tal, e que tinha chegado aí um denominador lá entre a administração, a fazenda, os recursos humanos, e aprovado aí pelo prefeito, 11%. Que seria acima daquilo que a gente estava pedindo. Você quase caiu da cadeira. Cara, sinceramente eu fiquei surpreendido, né? Como disse, fui surpreendido. Diria o... Fomos surpreendidos. Você está há quanto tempo como sindicalista? Olha, esse ano vai 11 anos. 11 anos. Pela primeira vez, o prefeito conseguiu te calar. Conseguiu me deixar... Sem palavras. Eu tive que mudar o discurso naquele momento. Porque... E você nem estava preparado para isso. Não, né? esse foi um discurso em que eu fiquei surpreendido. Então, vamos deixar bem claro, né? E aproveitar essa oportunidade e agradecer a administração, o André Pessotto, lógico, né? Que está à frente, o pessoal que trabalhou nisso aí. Aí muitos dizem, Claudinei, mas ele fez o que, né, tinha que fazer, né? Porque é justo fazer o que ele fez. Mas como vocês sabem, todo mundo que tem aí essa informação, que muitos fazem só o necessário, né, Gabriel? E o necessário para o prefeito era dar o reajuste inflacionário. Que era os 9... Não, que era 5,93. O 5,93. É porque a perda anterior, ela se diz, perdeu. Ficou na história, né? Ela não foi a cargo da administração municipal e nem de uma prefeitura qualquer. Ela foi uma lei federal que vetou o reajuste, vetou os nossos adicionais de tempo de serviço, que é o nosso, como eu disse naquela oportunidade que eu estava muito bravo, eu deixei aqui bem claro que o servidor ele não tem fundo de garantia. Se amanhã eu disser, olha, eu estou indo para uma outra situação na minha vida, eu saio sem nada, eu saio se eu tiver algumas férias. Só sai com a roupa do corpo. Sim, e como diz, com a experiência que a gente teve ali no serviço público. Então isso... O que a gente tinha ali né, e tem, graças a Deus hoje, por isso a gente, né, tomou um partido, tomou uma posição política para que o servidor não perdesse, porque existia uma ameaça muito grande de uma PEC 32 aí, que tiraria todos esses direitos que a gente tem, que são os nossos adicionais de tempo de serviço. Quando eu entrei na prefeitura, Cabreira, eu trabalhava na construção civil, né? Eu trabalho até hoje. Mas, assim, eu ganhava, tipo, R$100 por semana, R$120 por semana, há 21 anos atrás. E eu fui trabalhar na prefeitura por 370. Nossa Senhora. Eu recebia R$370 por mês. Então, tipo, mas por quê? Porque aí a gente pensava, daqui 5 anos eu tenho isso, daqui 3 anos eu tenho isso, quando eu tiver 20 anos, quando eu tiver mais velho, eu vou ter a minha sexta parte. Então, foi calculado, não foi uma coisa... Né, era um investimento. Eu estava saindo... Investimento de carreira.
Sim, então todo servidor ele faz essa conta quando ele ingressa no serviço público. E se é tirado isso no meio do jogo, mudou a regra do primeiro para o segundo tempo, foi uma pancada muito grande. E ela não termina aí. Quando a gente diz de sexta parte, que é aquele adicional que a gente tem quando se faz 20 anos, ele é um único adicional. Então eu estou perdendo ele desde novembro de 2021. Então, esses R$300 que eu vou ter agora de 11%, 350, meu salário é R$3.400 na prefeitura, com todos os adicionais de tempo que eu tenho, com o meu nível universitário, com tudo que eu tenho, era R$3.400 e ainda tenho desconto previdenciário. Eu vou ter isso aí, só que não é o que eu estou perdendo de 14º salário. Que ser 14º não, perdão, é a sexta parte. Uhum. Então, eu estou tendo uma reposição inflacionária que ela não cobre o que eu estou perdendo por ter sido tirado esse 1 ano e 7 meses da minha vida funcional. Então aquele período da pandemia não contou para a tua vida funcional. É como se não tivesse existido. Como se ele não... E para mim... Passaram a borracha e apagaram por conta da pandemia. E como você também participou do serviço público e por alguns anos você trabalhou na prefeitura, você viu que em 2001 foi o maior concurso que teve na era Camargo. Lembra? Quando o finado Camargo, saudoso, ele fez o maior concurso. Então, 2021... Era os 20 anos. Era os 20 anos. Então, nós temos uma grande parte, eu diria assim, entre uns 400 servidores públicos que estão passando a mesma coisa. Então vai ser só o ano que vem? Ou você já pega esse ano? Eu vou pegar esse ano em julho. Só que aí, olha o problema. Em novembro, agora eu fiz 21 anos. Eu tenho mais um triênio. Novembro. Eu teria, então... Hoje eu estou perdendo 16,67 porque é uma dízima, né? Você divide o salário em 6 partes e tem uma. E agora eu fiz 21 anos e eu estou perdendo 5%, mais 5%, que eu vou recuperar só daqui 1 ano e 7 meses. E isso, toda vez que eu completar esse meu triênio, eu vou perder 1 ano e 7 meses dele. Não só eu, né? Eu estou dizendo eu, porque eu posso colocar a minha vida funcional aqui, né, aberta. Então... Todo servidor está passando por isso, Cabreira. Isso no nível municipal, estadual e federal. Só ficou fora a saúde e segurança pública. Certo. Então nós estamos recuperando algum, né? Esses 11% vem recuperar, mas só que, para você ter uma ideia do que a gente está falando, a folha de pagamento, quando a menor que eu vi em Fernandópolis, desses 11 anos, 48%. Sim. Hoje nós estamos com 42%. Então quer dizer que, apesar dessa recuperação salarial, a folha diminuiu por conta de não pagar esses benefícios para o servidor. Esses benefícios. Ô, Senha, então é o seguinte, a gente vê que você está muito feliz, eufórico até, né? Bem diferente do ano passado. Quem diria que um sindicalista viveria um dia desse, né? Um dia de glória. Um dia ímpar na minha vida. Sindicalista é vida de briga, né? De batalha, de batalha, né? Vamos lá. Dias de luta, hoje é o dia de glória, né? Glória. Pode dizer depois de 11 anos. Então, a turma que está vamos dizer, no pé do eito, trabalhando, já está todo mundo sabendo que vai ter o aumento de 11% e o valor do ticket do Vale Alimentação também subiu. E tinha aquele limitador. E na reunião do comunicado, na empolgação, você nem percebeu que se não houvesse a correção do limitador, alguém perderia ali, né? Ao invés de ganhar, é perder. Isso. Então, eu saí ali naquela situação que a gente já relatou aqui, né, Cabreira? Eu saí empolgado, surpreso, né? A palavra seria surpreso. E aí passou algumas coisas, né? E aí eu cheguei lá fora e comecei a fazer um cálculo ali, voltei para trás, Cabreira. Cobrei ali porque eu até expliquei para os secretários ali o que estaria acontecendo se não mudasse esse limitador aí de R$4.000, se ele não fosse corrigido, né? Na mesma proporção. Na mesma proporção, porque aí a pessoa que estaria ali numa faixa de 3.800 ali, que hoje recebe R$350,
em vez dele ter um reajuste de 50, ele estaria perdendo, porque como você faz 11% de reposição, ele passaria... Ia estourar o limite, e aí ao invés dele ganhar 50 de aumento, perderia 100. Ele voltaria na faixa de... Voltaria uma casinha lá no jogo, né? Então nós vimos isso, até eu fiquei um pouco apavorado assim naquele momento, não tem que tomar atitude agora, até interrompi uma reunião dos secretários lá, voltei para trás, falei, não, vocês têm que calcular isso, porque... O sindicalista voltou. Não. Eu fui surpreendido e tive que surpreender também, né? Voltei e disse, olha, peraí, tem um erro aí, eu detectei uma anomalia no sistema, se isso aqui não for corrigido, o servidor vai perder, né? O servidor... Ontem, no meio da tarde, a gente conversava e você fazia essa observação. Aí, no final da tarde, chegou o release da prefeitura informando que o limitador tinha passado para R$ 4.440. Você já está me dando uma informação que eu não a tinha, ó. Que fiquei feliz de que a gente conseguiu alterar isso também. Então, quem ganha até R$ 4.440 terá direito ao vale alimentação de R$ 400. A gente conseguiu esse reajuste também, Cabreira. Então, voltando, o servidor que até naquele momento recebia até R$ 4.000, ele então receberia 350. Passando desse limitador aí, ele já receberia então 250, nós conseguimos R$50 em cada uma das faixas. Passando de 350 para 400 e passando de 250 para 300. Na oportunidade que a gente discutiu isso, Cabreira, nós queríamos também uma faixa quando a gente viu que a única opção de negociação seria essas faixas, porque isso é um benefício social, né? Vamos dizer assim, não é algo que... Então, daria para fazer faixas. No estado, nós temos faixas que nem recebe, né? Nem recebe isso é feito... Tem faixa que recebe o chamado Vale Coxinha. Mal dá para comprar coxinha. Isso. Então, a gente queria que isso fosse dividido em mais faixas, né? Porque eu não posso dizer que um camarada que ganha 4 tem o mesmo nível de vida que um camarada que ganha 8, 9. Nós temos salários ali até de 13, 14, né? Coisa, uma aberração, mas temos. Então, não podemos dizer que a gente, então, está sendo... Se fosse para ter o escalonamento, a gente queria mais faixas de escalonamento com mais diferenciação. Mais benefício para quem ganha menos. Para quem ganha menos. Bom, de qualquer maneira, com toda essa definição aqui, você diria que esse ano... Foi um ano fácil. Foi um ano fácil, sem estresse. Tipo, plantou, colheu, não precisou nem carpinar, o trem já veio. Já veio como esperado. Nossa, superou até as nossas expectativas. Quer dizer, não a princípio quando a gente não tinha um índice. Então a gente tinha uma expectativa de até ser um pouco mais. Mas quando a gente viu o índice, aí elas deu uma frustrada na gente. E aí veio, então, essa dedicação, posso dizer assim, da parte da administração em fazer isso para o servidor, que eu acho que merece muito. Você falou que veio mais para trazer explicação para o aposentado, que houve o programa rotativo no ar, sim. E agora o aposentado, então, ele não tem o vale alimentação. Eu tenho um problema, cara, e aí a gente tem esse problema faz tempo, que não tem como... A gente foi atrás de informação. Ele, né? Não só tem quem está nativo. Nós estamos com uma federação, Cabreira, nós temos mais de 200 sindicatos no estado de São Paulo. Nós temos casos em que ainda recebe. Por quê? Porque foi colocado antes e não foi feita uma denúncia. Mas se houver uma denúncia, porque o Ministério Público ele é inerte, né? Ele precisa ser provocado. Então... Se alguém provocar aí algumas cidades, eles vão perder. Foi o caso do 14º salário. Sim, é o mesmo caso. Então, se a gente tem pessoas que numa certa cidade, que eu não vou citar, porque uns recebiam, outros chegou a um ponto que teve que cortar. E esses que recebiam, os funcionários acham que é por causa que tem direito adquirido. Mas não existe o direito adquirido a não ser do seu salário, né?
e do seu cargo. Então, vamos dizer assim, se alguém desses que não recebe, ir lá e denunciar os que recebem, ele vai parar. Por quê? Porque o Ministério Público entende que a municipalidade não pode pagar algo que não dá retorno para eles. Quer dizer, não tem serviço público, né? Então, o aposentado ele não trabalha mais, ele não fornece seu serviço para a municipalidade. Então, a prefeitura não pode pagar. E uma vez feita a portaria de aposentadoria, você está totalmente desligado. Tanto que ele sai da folha de salário da prefeitura e passa para a folha do IPREM. Do IPREM. Então, a ligação que a gente tem da prefeitura com o aposentado é assim, no caso de falência do instituto, ela é coparticipativa. Então, ela tem que manter os aposentados. Vamos dizer que o Instituto de Previdência um dia falir, o servidor vai ter que ser assistido pela prefeitura. Isso é lei. Do mais, ela não pode ter mais vínculo com esse servidor. Até porque, inclusive, na correção do salário do aposentado terá que ser feito por portaria do IPREM, né? Sim, mas aí quem entrou no serviço público até 2003, ele tem a paridade. Certo. Então, ele segue o mesmo reajuste que a gente tem na ativa. Então, esses os vínculos, poucos vínculos que ainda tem o aposentado com o ativo, né? E o que acontece? Então, fica aí. A prefeitura sem poder pagar, ela é impedida de pagar por não ter serviço... O Vale Alimentação. O Vale Alimentação, perdão. Nós estamos falando do Vale Alimentação, tá? Certo. Então, o Vale Alimentação não pode ser pago pela prefeitura, por quê? Porque o servidor já não está mais trabalhando, ele não faz parte, né, do grupo de funcionários da prefeitura e não presta serviço para a municipalidade. Então, ele não presta, ele já prestou, lógico, é o que a gente falou antes, nós não estamos concordando com isso, mas nem tudo que é lei é justo e nem tudo que é justo é lei. Uhum. Nós temos que estar entendendo que a lei existe e ela tem que ser cumprida. E o nosso Instituto de Previdência, Cabreira, numa certa época, ele pagava até aqueles... saúde, quando o camarada... você estava com problema médico, você pegava um atestado e saía por auxílio saúde. Auxílio saúde. Hoje não pode mais. Hoje quem paga isso é a prefeitura. Então todo atestado é pago pela prefeitura. Porque ele está afastado da prefeitura. Da prefeitura. Então o Instituto hoje ele ficou limitado em pagar pensão e aposentadoria. Somente isso. Então, quer dizer, nós não achamos ninguém que possa pagar para o aposentado. Os dois entes são impedidos de pagar. E nós tivemos aí fazendo pesquisa com a federação e nós não vimos. Onde vimos está errado. Nós não podemos ter um modelo errado e outra. Uma que também nem a Procuradoria Jurídica da Prefeitura não vai... A própria PGM já iria vetar um pedido desse. Se o prefeito resolvesse fazer... já sabe que não vai, já vai ser indicado, a Câmara também vai dizer, né, porque tem a Procuradoria Jurídica da Câmara, não passaria a lei pela Câmara, então nós temos que ser claros, o que a gente tem que lutar pelo aposentado é para ter esses reajustes. Para ser o reajuste da ativa ser incorporado pelo aposentado. E ser assim, o que a gente entende? Que tem que brigar pelo percentual. Para que a gente ajude o servidor que tem a paridade aposentado, é o percentual. Hoje é a única forma de valorizar o servidor aposentado. É tendo esses reajustes, não podemos perder percentual de inflação. E aí onde a gente está sempre disposto a brigar, Cabra, porque a gente entende dessa necessidade, e tem sempre pedindo para o prefeito, dá alguma coisinha a mais, dá um percentualzinho a mais. Então esse aí... Para melhorar a vida desse aposentado. Ô Claudinei, então, e esse reajuste já vem do salário que vai ser pago agora na primeira semana de fevereiro. Isso. O que aconteceu, Cabreiro? Quando a gente assumiu o sindicato, existe um costume de fazer essa negociação em abril.
O que a gente conseguiu como sindicato? Lutou, brigou e, né, articulou para que a gente conseguisse no começo do ano estabelecer um dissídio. Hoje a gente tem uma lei que estabelece o dissídio para janeiro. Vamos dizer que nós não tivéssemos conseguido negociar e que isso fosse negociado em março. Seria retroativo. Se eu não conseguisse no executivo ali, eu entrava na justiça e conseguia o reajuste retroativo a janeiro, porque eu tenho uma lei que me ajuda. Então, nem isso a gente tinha na prefeitura. Tinha um costume. Né? Era praticamente um costume. Ô, Claudinei, muito bacana isso. A gente fez questão de trazer você aqui exatamente por esse ineditismo, né? Com certeza. Seja, de um sindicalista feliz. O que não é comum, né? Olha, porque geralmente nem sempre o que o sindicalista deseja, que é o representante da classe, é atendido pela municipalidade, né? E nesse caso ele foi surpreendido. Eu testar uma colega. André Pessoa, tu vai receber uma estrelinha dourada. Não, sem muita cortesia. Eu também, não precisa adular muito, não, vai. Não vamos empolgar muito, porque nós precisamos manter a postura. É isso aí. Então vamos dizer, ontem eu saí do gabinete e me disseram, peraí, você saiu do gabinete feliz? O que aconteceu? Né? Então, é uma coisa assim que não é mas muito... isso é bacana da gente registrar. É muito bom. Porque, na verdade, a luta é sempre essa, né? De Cabreira, ter atendido a necessidade da... Não é querendo ser rude, cara, mas assim, que a gente entende do serviço público. Eu acho que não é uma coisa inteligente você ficar... lógico, você tem compromisso com os números como administrador, mas, cara, um servidor contente, ele pega menos atestado, ele produz mais, ele atende melhor a municipalidade. Aí, o exemplo, eu sou lá o próprio executivo pode cobrar mais. E vai receber os louros disso. Tá certo. Porque eu vou dizer o seguinte, todo mundo, né, como político, pensa numa reeleição, ou isso não acontece no Brasil, né? Então, vamos dizer o seguinte, eu sou um prefeito, vamos supor, né, uma suposição, eu pago vocês bem, o trabalho que vocês fizerem lá na ponta vai refletir sobre a minha administração. Claro. Ou a minha felicidade lá num postinho te atendendo, a minha felicidade numa escola recebendo o seu filho, lógico que vai lá para o prefeito. Nossa, essa administração é diferente. Olha como os funcionários tratam a gente, né? Então... Funcionário feliz. Patrão feliz. É isso aí. Todo mundo vai colher, né, dessa valorização. É assim que a gente entende. E muitos não entendem assim. Perfeito. Giovana, tem alguma questão? Tem uma questão de um ouvinte, Claudinei. Ele pergunta o seguinte: quando que vão pagar o triênio para o aposentado? Tem algo errado. Tem algo errado. Eu ainda falei pro Borgato, falei, eu não sei. É o ticket, né? Ele tá falando. É o ticket que a gente está falando, que a gente explicou agora, Giovana. É o seguinte, então nós, como sindicato, fomos desafiados, acho que no segundo ou terceiro ano da administração do André, do primeiro mandato, a achar algo que pudesse pagar para o aposentado e levar. Mas eu precisava dar, assim, sabe, o caminho das pedras, eu precisava, né... Precisava de legalidade. E aonde que eu tô te dizendo que eu fui em outras cidades, eu pesquisei na federação, e o que a gente achou estava errado. Então nós não ficamos de mãos atadas. Quando eu peguei esse desafio, eu sou lógico, saí correndo, não, eu vou achar algo, né? E vou conseguir, porque se é só isso que precisa, então eu sou do fazer, né? Eu sou do fazer, então era de consertar a lâmpada, chegou, tá queimado, vamos arrumar esse trem. Exatamente. Então eu sou do fazer. Você eu vai achava... procurar, vamos achar. No começo, afoito, não, eu vou achar algo, né? Se só depende de mim, acabou o problema. Tá resolvido. Mas não foi assim. Eu dei de cara com frustrações, porque o que a gente achava que era justo não era lei. E o que a gente viu que a lei não era justo, porque o servidor aposentado é o que mais gasta com remédio. Ele tem uma vida, né, hoje com muitos reflexos do seu trabalho penoso do passado, que está pagando hoje. Então nós vimos uma situação que é lamentável, em que a gente não conseguiu ajudar, e
E onde a gente viu que está fazendo errado. Não tem como você aplicar. Em algum momento vai dar problema. Vai dar problema, como deu o 14º, né? Exatamente. Que a gente lembra que o 14º ele foi colocado para aposentado e de uma maneira assim, tipo, às brutas. Ele não poderia ter sido feito. Quando foi feito em 2012, é politiqueiro também. Então, ele não existia. Em 2011 ou 12, ali às vésperas da eleição municipal, foi colocado esse 14º para os aposentados, totalmente criticado pelos juristas da Câmara hoje, do IPREM. Hoje eles dizem, não sei como que se aprovou essa lei de dar esse 14º, embasado naquela justificativa que eu dei antes, de não ter quem poder pagar isso. Exatamente. Ô, Claudinei, muito obrigado por ter vindo. Né? Então, já está... E se a resposta era o ticket, que eu acredito que porque o triênio ele é um adicional de tempo em que é cessado após aposentadoria, né? Esses benefícios, eles cessam todos a partir da aposentadoria, né? Sim. É a mesma coisa, aquele que trabalha na iniciativa privada, ele sai da empresa, ele desvincula totalmente da empresa, e aí ele passa para a Previdência Social, e aí vai ter, inclusive, as correções de acordo com a Previdência Social. O regime geral de Previdência. Não tem mais nem vínculo nenhum. Para você ter uma ideia aí, só colocando aí nessa situação, nós temos aposentados que aposentou por idade, ele não tem nem a paridade com a prefeitura. É totalmente regime geral. O reajuste dele no Instituto de Previdência, no IPREM, é feito com base no reajuste do regime geral. Então, esse é mais desvinculado ainda, esse é mais afastado da prefeitura ainda, porque nem os 11% que a gente está tendo hoje, ele vai ter, infelizmente, ele vai ficar limitado ao reajuste que o regime geral der para o salário mínimo não, o salário mínimo às vezes ainda com a mudança dá um pouquinho mais do que a inflação. E o que tem a paridade ainda mantém o vínculo, né? Que todo mundo prezou, lutou para se manter mais tempo na prefeitura, para poder cumprir as exigências de se manter a paridade. Todo servidor que tem condições, até tenho muitos lá que se beneficiou daquela PEC da bengala, que os ministros conseguiram passar para a aposentadoria expulsória após os 75 anos de idade. Tem gente agora aposentando, Cabreira, com 73 anos, 74 anos, para não perder esse vínculo, manter essa paridade. Tá certo. É uma luta, né? Sempre. Saiu feliz da batalha ontem, mas ainda continua. Continua, porque a gente tem até que estar dando essas orientações. O funcionário chega lá, hoje ele tem um sindicato que orienta ele. Olha, se você fizer isso, porque a gente não tinha. Exatamente. A gente não tinha, orientação nenhuma. Nós vimos absurdos que aconteceram em questão de aposentadoria, pessoas que estavam prestes a ter essa paridade tão venerada pelo servidor, não foi bem orientado. Pessoas que nem responderam sindicâncias, Cabreiro. E que aquilo arcou agora no final da vida funcional dela, ela perder licença-prêmio do tempo, que era só justificar. Hoje nós temos muita sindicância dentro da prefeitura, nós temos advogado, nós defendemos o servidor nessas sindicâncias, para que isso não venha acontecer lá no final. No futuro refletir na aposentadoria. Isso, né? Porque depois que o tempo passou, acabou. Não tem mais como fazer. Tá certo então, doutor. Então nós estamos trabalhando assim, graças a Deus aí, os nossos associados. Esperamos a próxima negociação. Espero em Deus. Agora vire moda, né? Que vire moda. Mas aí eles vão achar que não precisa mais do presidente do sindicato. Tem um problema muito sério de aí eu vou me achar um inútil. Então, mas eu acredito que sempre tem briga, eu acredito que sempre tem discussão. Vindo em benefício do trabalhador é sempre muito bom. A gente brinca aqui, né? A gente recebe com muita felicidade. É muito grato ver essa valorização. Eu entendo como valorização. Eu acho que não tem outra palavra, exatamente, né? Justiça e valorização. Obrigado, viu, Claudinei? Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes aí, perder esse tempinho para ouvir a gente aí. Ganhou, né? Perdeu, não, ganhou. Eu acredito que sim. Fico muito feliz de estar participando desse momento, né? Tá certo, na vida do servidor. Rotativa no